Aleluias. Cumprimenta a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. É muito bom estar na casa do Senhor, amém? Para poder louvar e engrandecer ao nome dEle. Que você possa fechar os seus olhos neste momento. Agradeça a Deus por essa oportunidade, por esse dia, por essa semana que se inicia. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, amém? Aleluias. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos, ó Pai, o teu santo nome. Deus, obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo nosso alimento. Obrigado, Senhor, pelos nossos vestimentos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, abençoar cada dia mais, ó Deus, a vida de cada um que se faz aqui presente. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é tudo em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ser, ó Pai, esse Deus maravilhoso, esse Deus, ó Pai, cuidador, esse Deus, ó Pai, que protege, que livra, que guarda, que honra, Senhor, cada filho seu. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por cada oportunidade, nós te agradecemos, ó Deus, por cada situação, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nossas vidas, por cada porta, ó Pai, que o Senhor tem aberto. Deus, se não fosse o Senhor em nossas vidas, ó Pai, nada seríamos, ó Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Pai, honrado, ó Pai, os teus filhos. Porque o Senhor, ó Deus, tem, ó Deus, aberto, ó Pai, as portas, ó Deus, derramando chuvas, derramando a tua unção, derramando o teu poder. E Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, mesmo sem merecermos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos nessa noite, ó Deus. Toma em direção, ó Pai, este culto, ó Deus. Toma, Senhor, tudo que formos falarmos, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, na direção. Que o Senhor esteja, ó Pai, no controle, ó Deus. E que todo eu caia por terra, mas que o Senhor prevaleça aqui neste lugar. Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Pai, se tem alguém triste, alguém desanimado, alguém abatido, ó Deus, que o Senhor possa falar nos nossos corações e dar, Senhor, aquela injeção de ânimo, aquela, Senhor, revigorada, aquela renovada, Senhor, na fé, no amor, na convicção, ó Deus, de que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é santo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, ó Pai, honrando e abençoando e derramando a tua bênção aqui neste lugar. Derrama, Senhor, o avivamento, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te clamamos, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala lá em 1 João 4,16. Fala assim, ó. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Amém? Então que você possa crer. Se você crê em Deus, você crê que Deus é amor. Amém? E esse amor, ele não falha. Você crê nisso? Amém? Mesmo sem a gente merecer. Mas o amor do Senhor, ele não falha. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor
o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo para sempre. Amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Declare, tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Mais uma vez. Que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Diga que Ele é santo. E o amor dele não falha. Amém? Você crê nisso? aleluia. E nós vamos declarar que quão grande é o nosso Deus. Você crê que tudo que Deus faz tem um momento certo, tem uma hora certa, e que você possa crer que nada acontece sem a permissão do Senhor na tua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Você possa fechar os seus olhos e adorar o Senhor. Diga que Ele é grande, diga que Ele é santo. Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos e declare assim, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
todos hão de ver. Aleluia, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Aleluias. Santo, Santo. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas hão de fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o e cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, e cantarei, Meu Deus. e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus, e cantarei, Meu Deus. e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o céu. Tu és digno louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, declare, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei, tão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluias. Ele é grande. Santo, santo é teu nome, Senhor. O Senhor é grande, ó Deus. O Senhor é tremendo. Oh, aleluias. Não existe, ó Pai, nada melhor, nada que se compara, ó Deus, o amor
Oh, aleluia. Declare por último, mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande. E todos vão te ver. Todos vão te ver. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Aleluias. Levanta tuas mãos para os céus e dê uma salva de palmas para o Senhor. Diga que Ele é grande, Ele é santo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Grande é o Senhor. Aleluias. E se não for para adorar, eu morro. Se não for para exaltar o Senhor, eu morro. Porque nós nascemos, foi para louvar o Senhor. Amém? Aleluias. Se eu não te adorar, eu morro. Se não for para te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Se eu não te adorar, eu morro. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, eu respiro adoração. Eu transpiro adoração no meio da tua glória, Senhor. Eu respiro adoração. Eu transpiro adoração. Se eu não te adorar, eu morro, Senhor. Se eu não te adorar, eu morro. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, eu respiro adoração. Eu transpiro adoração no meio da tua glória, Senhor. Eu respiro adoração. Eu transpiro adoração. Se eu não te adorar, eu morro. Aleluia, Senhor.
Santo, santo é teu nome. Declare para acabar. Eu respiro adoração, eu transpiro adoração no meio da tua glória, Senhor. Eu respiro adoração, eu transpiro adoração. Se eu não te adorar, eu morro, Senhor. Senhor, aleluias. Santo, santo é teu nome. Aleluias. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glórias. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e nós te adoramos. Te agradecemos, ó Deus, por cada período, por cada louvor, ó Deus, que foi entoado neste lugar. Por esse período de louvor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está aqui presente, ó Deus, recebendo cada louvor, cada adoração. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Pai, que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, para que possamos, Senhor, entender, ó Deus, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos por cada pedido de oração que está aqui neste lugar. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar e responder, ó Deus, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, faz, ó Pai, a Tua obra. Faz, Senhor, o Teu querer, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, cada um, ó Pai, aqui nessa noite. Cada um, ó Deus, que está no seu lar. Pai, em nome de Jesus. Dê, Senhor, uma bênção, dê uma vitória para cada um, ó Deus, em especial. Em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. A palavra está com o pastor. Amém. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é bom. Sabemos que Ele tem grandes coisas para cada um de nós. E dentre essas coisas está a promessa, que é a principal, que é a promessa da vida eterna, de nos tirar desse mundo de lutas, de problemas, de tribulações, enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e nos transportar para o seu maravilhoso mundo de luz. E nessa noite, eu gostaria que você que aqui se encontra, você que está em casa, que você possa parar um pouquinho, abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8 em diante. 2 Reis 8, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se aguardou ali não uma nem duas vezes,
Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Querido Deus e amado Pai, Senhor, temos falhado, temos errado, Senhor. Temos, Senhor, sido omissos muitas das vezes com o entendimento, com a perseverança, com a observação, Senhor, da Tua palavra, de todos os conselhos que o Senhor tem deixado para nós. E dentre esses conselhos, ó Pai, está um de grande valia, que é para não temermos o inimigo, não temermos aqueles que vêm contra nós. Pai, nessa noite, assim como Eliseu pediu, orou ao Senhor e pediu: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele veja, Senhor, que muitos mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Oh Pai, eu te louvo, peço-te perdão, Senhor, pela minha ignorância, pela minha falta de sabedoria, e te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de poder falar de Ti. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento, e dai-nos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção, e que cada dia, Senhor, nós possamos diminuir e o Senhor crescer de maneira sobrenatural nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Essa noite eu vou estar falando um pouquinho a respeito do medo. No versículo 16, o Eliseu vai falar para o seu servo, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E numa outra versão diz: e o profeta acalmou-o, dizendo: não tenha medos, porquanto mais numerosos são os que estão conosco que os que estão com eles. O medo faz parte da vida humana. O medo é uma autodefesa nossa. Se nós não tivéssemos medo das coisas, nós morreríamos, iríamos sofrer consequências graves, porque aquele que não tem medo, ele enfrenta qualquer coisa. Então, o medo está inerente à alma, à pessoa. Como vamos dizer, é algo de defesa da pessoa. A pessoa sente medo, porquanto, quando vê o perigo,
quando se assusta. O medo faz parte do ser humano e quase sempre está associado a perdas. Muitas das vezes, quando a gente perde algo, a gente sente medo. Quando você perde um ente querido, quando você toma um prejuízo, quando você perde algo que é de grande valor, o medo vem. Mas o medo nem sempre foi associado a perdas. Assim, dessa maneira. O medo era associado também a uma situação de um perigo iminente. Um perigo que vem, que você olha e você observa, fala assim, opa, estou correndo risco aqui. O medo vem. É uma situação que ninguém consegue controlar. Não há um só indivíduo na face da terra que nunca sentiu medo de alguma coisa. Quantas das vezes a gente resolve tomar uma posição, uma situação, algo, e vem aquela dor no coração, que muitas das vezes a gente fala assim, isso é uma ânsia, isso é alguma coisa boba, mas não, é um alerta acendendo que existe um perigo à frente, existe um perigo, existe uma situação que a maioria das vezes está fora do nosso controle. E quando Eliseu vai falar isso com o seu servo aqui, ele estava vivendo uma situação realmente complicada. A Síria sempre perseguiu o povo de Deus, sempre fez guerra a Israel, mas aquela era uma situação diferente. A Síria, toda a vida, toda a história da Síria, você vai ver eles tentando tomar Samaria. Por quê? Era um território onde fazia divisa entre a Síria e o Egito. Era um ponto de passagem onde quem dominasse aquele território de Israel praticamente dominava o outro. Então o que acontecia? Sempre tinha guerra, mas o povo de Deus estava ali no meio, impedindo, ora o Egito, ora a Síria, de invadir o território da Palestina. E quando nós olhamos para essa situação, o rei da Síria armou todo o cerco para invadir Samaria. Vou pegar o rei de Israel de surpresa. Mas Eliseu estava ali numa cidadezinha pequena que o nome dela é citado somente 2 vezes na Bíblia, chamada de Dotã. Eliseu estava ali e quando o rei fazia seus planos de guerra, traçava suas estratégias de vencer Israel, Eliseu mandava o recado para o rei de Israel, olha, não passe por tal lugar, porque o rei da Síria vai estar lá e vai complicar o seu caso. O rei de Israel evitava, o rei da Síria ficava com raiva, voltava para trás, armava outros planos e não foram 1, nem 2, nem 3 vezes, não. Até que o rei da Síria agora reúne o seu exército e fala assim, tem um traidor no meio. Tem alguém que está dizendo os meus planos de guerra. E ali se levanta um homem, um soldado, e diz, não, meu senhor, não existe um traidor no meio. Há um homem de Deus em Israel. Há um profeta em Israel que tudo que o Senhor fala no seu quarto de dormir, ele anuncia para o rei. E aquele rei agora fala assim, descobre onde está esse homem que eu quero trazer esse homem. Eu preciso prender esse homem para me vencer. E alguém fala com ele, olha, ele está em Dotã, uma cidadezinha pequena. À noite o rei cerca a cidade todinha. E quando ele cerca a cidade de madrugada, o menino que ajudava Eliseu, um rapazinho, eu acredito até que não seja Geazi, porque no capítulo anterior vai falar de Naamã, e Geazi ficou leproso, ele deve ter sido afastado. Talvez fosse um outro, mas não temos confirmação, porque no capítulo mais à frente, de novo vai voltar a falar em Geazi, junto a um rei, não sabemos se a lepra foi temporária, se foi permanente, o que foi. Mas no capítulo depois vai tornar a falar de Geazi. Então,
esse moço aqui nós não sabemos quem é, esse moço de Eliseu. Mas ele, quando ele vê aquela montoeira de pessoas, de cavaleiros, um mundo real, um mundo físico, eles não tinham como vencer. Eliseu não tinha como sair livre dali. E muitas das vezes, meu irmão, nós estamos vivendo num mundo que nós estamos olhando somente o físico. O impossível está aos nossos olhos, nós estamos vendo o impossível, mas estamos esquecendo de quem somos. Eliseu tinha tanta intimidade com o Espírito do Deus vivo, que Eliseu conseguia ver o sobrenatural, Eliseu conseguia enxergar o que ninguém conseguia enxergar. E Eliseu vai falar: maior são os que estão conosco dos que estão com ele. A nossa incapacidade de ver Deus operando em todas as dimensões, usando quem Ele quer, da maneira que quiser, para trazer o refrigério para o nosso coração. Muitas das vezes estamos passando por situações conflitantes, situações difíceis. Deus está usando um daqui, outro dali, outro acolá, e as bênçãos estão chegando devagarzinho. E muitas das vezes nós falamos: não, é fulano que está me ajudando. Mas esquecemos que o Deus verdadeiro, o Deus do impossível, Ele não se esquece de ninguém. Ele cuida de cada um de nós pessoalmente. E Ele tem cuidado, Ele tem guardado, Ele tem livrado, Ele tem protegido, Ele tem nos dado coisas que o inimigo tem tentado de todas as maneiras colocar o medo. Muitas das vezes Deus está falando: vai. O inimigo coloca o medo. O medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência ao se sentir ameaçado. E aí vem o temor, a ansiedade, e muitas das vezes é irracional ou fundamentada por algum acontecimento que nos trouxe dor ou aflição. Isso é um conceito do dicionário bíblico. Esqueci o nome do meu dicionário. Esse que eu li aqui, essa partezinha que eu li, é um conceito do que é medo no dicionário Vime. Dicionário bíblico Vime. É um conceito dele, que o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência ao se sentir ameaçado. E aí vem o temor, ansiedade, muitas das vezes irracional ou fundamentada por algum acontecimento que nos trouxe dor e aflição. Quantas das vezes, meu irmão, a pessoa acontece uma coisa com ela há anos, mas aquilo sempre está martelando, sempre está trazendo dor, sempre está trazendo pensamentos negativos. Não é que eu gosto até da ideia de só pensar positivamente, não, mas assim, se a pessoa aconteceu algo com ela e ela vive travada, a pessoa trava a vida, trava a situação de parentes, de amigos, de pessoas que estão perto, porque ela não tem coragem de ir em frente, não tem coragem de caminhar, fica paralisado, o medo trava, o medo castiga, o medo judia, o medo prende as pessoas dentro dela própria. Ela começa a ter medo até dela mesma. Ela começa a sentir pavor: eu estou aqui sozinho hoje, e se eu passar mal, quem vai me acudir? O que vai acontecer? E muitas das vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que, como eu disse, Ele cuida de nós. E se nós olharmos para a vida de Eliseu, Eliseu havia chegado a um nível de comunhão.
no topo. O topo. Não para a glória dele, não. Que Eliseu não fazia nada para ser visto. Eliseu, tudo que ele fazia era para mostrar que o reino de Deus é real, é verdadeiro e que existe um Deus que está cuidando de todas as coisas que acontecem no mundo. Eliseu podia ver a realidade invisível das hostes do céu ao seu redor, muito superior às que se apresentavam ali como realidade visível, imediata, o exército humano dos sírios. Eliseu vai orar. E Eliseu ora: Senhor, abre os olhos do meu servo. E logo em seguida Eliseu faz uma oração que, se nós pararmos um tiquinho e vermos como que era a comunhão dele com Deus, ele fala: Senhor, peço-te, cega todos esses homens. E Deus cegou todos aquele exército todinho ficou cego. Ninguém enxergava nada. E Eliseu chega no meio deles e fala: olha, vocês estão na cidade errada, dá a mão um ao outro. Vocês estão procurando a pessoa errada, dá a mão um ao outro. E saiu com eles. Aquele grande exército dá a mão, Eliseu entra dentro da cidade de Samaria. E chega na praça de Samaria, Eliseu manda chamar o rei e fala assim: aqui, rei, são os que queriam te destruir. O rei vira para ele e fala: Senhor, meu senhor, o que é que eu faço? É para me matá-los? Eliseu fala: não se mata uma pessoa que é seu prisioneiro. Pelo contrário, vamos fazer o seguinte: dê a eles comida, alimente-os, dê a eles fartura. E diz que o rei preparou um grande banquete para aquele exército. Eles comeram, se fartaram, voltaram a enxergar. Eliseu falou assim: agora volta para o seu povo. E aqueles homens voltaram, e a Bíblia diz que eles não entraram mais em Samaria. No capítulo seguinte a gente vai ver a Síria tentando de novo, mas já deve ter passado muitos tempos, talvez mudou o rei da Síria e o outro já tentou novamente, mas durante um bom tempo Israel teve paz. A gente vê o nível de comunhão. Confie no Senhor, que Ele fará prosperar os seus caminhos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8. Essa outra situação agora acontece com o rei Ezequias. 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8. Amém? 2 Crônicas. A Amandinha está colocando lá em cima. Acompanhe lá. 2 Crônicas, versículos 7 e 8. A Amandinha conseguiu captar lá? Está no telão. 2 Crônicas 32, 7 e 8. Diz assim: sê fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo naquele momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Mas o medo tinha primeiramente o significado de fuga. Quando a pessoa sentia medo, o primeiro desejo era de fugir, era de se esconder, de se autoproteger.
causado por um susto, medo, pavor, o medo causado pela intimidação do adversário, é um medo terrível. A pessoa, quando está acuada, quando ela vê que não tem saída, igual um animal. Muitas das vezes, se você cercar um animal e você começar a acuar, ameaçar de bater, ele vai avançar em você. O medo tem reações que não conseguimos entender, mas há também o medo de Deus. Tem pessoas que têm medo de Deus. Deus, que é o controlador da vida nas questões espirituais e morais, e não mero medo do seu poder, punição justa, mas o medo saudável é o medo que temos que ter. O medo saudável de desagradar a Deus. Nós temos que ter medo de quando tudo que nós estamos fazendo, será se nós estamos agradando ao Senhor? Será se nós estamos fazendo a coisa correta, a coisa que Deus quer? Esse medo nós temos que ter. É um medo saudável, é um medo de autopreservação, um medo que nos faz entender que existe um Deus que controla todas as coisas da vida e nas questões espirituais, que não só as materiais, mas as espirituais também, o Senhor está controlando, e nós temos ter medo de desagradá-lo. Um medo que bane o terror, que foge de sua presença. Nós temos que ter esse medo. Um medo que nós temos que ter. Em Romanos 8,5 nos diz, esse medo nós temos que ter porque a Bíblia está repleta de conselhos para nós. Em Romanos 8, versículo 5 diz que os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem segundo o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. O que o Espírito deseja. Eles influenciam a disposição, a atitude daqueles cujas as circunstâncias são guiadas pela confiança em Deus. Foi isso que Eliseu mostrou ao seu servo. Confia no Senhor, não precisa de você ter medo. Nós confiamos no Deus verdadeiro, no braço forte. É Ele que vai à nossa frente, Ele que é a nossa garantia, Ele é a nossa proteção. E quando nós olhamos tudo isso, nós vimos o que Davi disse no Salmo 34, versículo 7. Davi vai dizer, Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Então nós temos que ter essa certeza, essa convicção, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos protegendo. Mas somente a quem? Aqueles que o temem e os liberta. É maravilhoso a gente saber que mesmo nas nossas lutas, nos nossos desvaneios, nas nossas erradas, o Senhor está pronto para nos perdoar, pronto para nos trazer de volta, para falar assim, vem filho meu, volte para mim, você errou, você saiu, você foi para o mundo, que muitos vêm na presença do Senhor, ficam um tempo e vão para o mundo. E estão lá, precisam de lá onde eles estão, reconhecer que existe um perdão disponível, mesmo para aqueles que já confessaram o Senhor, que um dia declararam, que um dia estiveram na presença do Senhor, firme e forte, que se eles, aonde estiverem, eles levantarem a mão, falar, Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti, perdoa-me, Senhor. O Senhor está pronto a perdoar.
O Senhor está de braços abertos. Não importa o que tenha feito, não importa a situação. Nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele vai nos declarar: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa é uma certeza, é uma convicção que nós temos que ter no nosso coração, que o inimigo pode levantar, o inimigo pode babar de todo jeito, tentando nos prejudicar, tentando nos matar, tentando nos eliminar. Nós vencemos o mundo. E o que é que vence o mundo? É a nossa fé. É se cremos que Jesus Cristo é o Senhor e colocamos a nossa vida na disposição dele, se nós tiramos a mão do mundo, se nós largamos todas as coisas feitas, nós lemos aqui em Romanos 8, versículo 5, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Quando Jesus fala assim, olha, quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e siga-me. É abandonar as coisas do mundo, é ter certeza, é ter a convicção que as coisas do mundo são passageiras, mas as eternas não passam. Seguir o Senhor Jesus é como Noé fez. Noé construiu um barco. Construiu um barco, vamos dizer, era somente um caixote. Não tinha um leme, não tinha uma direção, não tinha uma vela, não tinha nada. Noé simplesmente entrou dentro daquilo, porque Deus falou, entre e salva a ti e a tua casa. Noé entrou e salvou todos os animais que entraram com ele. Todos entraram. E não foi... A gente lê lá, fala 40 dias e 40 noites de chuva, mas foi 1 ano e 10 dias que eles ficaram dentro da arca. Não faltou provisão, não faltou comida, não faltou nada. Não faltou nada. Quando tiramos a mão do leme da nossa vida, de que deixamos de tentar dirigir a nossa vida segundo o curso do mundo, feito aqui em Romanos está dizendo, entretanto, os que vivem segundo o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. O que é que o Espírito deseja? Que conheçamos a obra e a missão do Senhor. Ele veio, quando o Senhor Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar para vós o Espírito da verdade, o Espírito que irá convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, para trazer entendimento, para trazer discernimento, para nos selarmos, para alcançarmos a vitória, para fazermos uma boa obra nessa vida, para anunciarmos a virtude daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entender os planos de Deus é saber que nós temos um Deus que cuida de nós. O inimigo tenta pôr medo. A nossa mente tenta nos colocar medo de tomarmos decisões. Mas o Senhor está dizendo, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. É o Senhor que orienta, é o Senhor que vai falar para não temermos. A exortação para que tenhamos coragem aparece muitas das vezes nas Escrituras Sagradas e sempre vem acompanhada de alguma afirmação de consolo e esperança. Quando o medo vem, quando a tristeza chega, o Senhor fala, não temas. Não temas porque a vitória é minha.
Não temas, porque nessa luta não tereis que pelejar. Não temas, porque eu vos remi. Foi eu que busquei vocês, vocês não vieram a mim porque vocês quiseram, não. Eu fui lá buscar vocês. Eu tirei vocês da onde vocês estavam e trouxe até mim, porque vocês são preciosos aos meus olhos. E quando nós olhamos isso, Isaías 41:10 diz: por isso não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Mas aí vocês podem parar um tiquinho e falar assim: mas você está falando só no Velho Testamento. Não, o Novo Testamento também está repleto de promessas para as nossas vidas, para que a gente não temas, que a gente não deixe os propósitos do Senhor para a nossa vida. Em Lucas capítulo 2, o versículo 10 nos diz assim: todavia, o anjo lhe revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, que são para todas as pessoas. O que o anjo trouxe de alegria para todas as pessoas? Para todos que crerem. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e tomar uma posição, uma direção: eu quero mudar de vida, eu quero essa transformação na minha vida. O anjo anunciou as boas novas. Todavia, o anjo lhe revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, que são para todas as pessoas. A salvação está disponível. Aquele que crê, não tem limite, é quantos crerem, quantas pessoas crerem que Jesus Cristo é o Senhor e colocar sua vida na mão deles, colocar sua vida na dependência dele. Ele vai cuidar e vai nos dar uma vida melhor, uma vida promissora. E Lucas 12:32 diz assim: nada temais, pequeno rebanho, pois de grande grado o Pai vos concedeu o seu reino. Foi o próprio Pai quem nos concedeu o reino. O Pai é que nos chamou, o Pai é que nos trouxe até o Filho nos regenera e o Espírito Santo nos conduz para a vida eterna. Entender isso é o grande mistério. Nosso maior medo não deve estar aqui, onde tudo é passageiro. Tem um versículo na Bíblia que diz: olha, não temas, porque pode matar o corpo. Aquele que pode matar o corpo não pode lançar a sua alma no inferno. Nós temos que temer primeiramente aquele que pode matar o nosso corpo e lançar a nossa alma no inferno. Esse é o Senhor. Não podemos brincar com a salvação, não podemos brincar com as oportunidades que o Senhor nos concede de arrependimento, de mudança, de transformação, porque os dias são maus. E isso não está à escondida de ninguém, isso está às claras para qualquer um. Os enganos, as fábulas, as heresias que aí temos visto a cada dia aumentando, cada dia piorando, cada dia o engano do inimigo, que muitas das vezes a pessoa fala: não, está falando da palavra de Deus, mas se houver mistura, não é a palavra de Deus. A palavra tem que ser pura, tem que ser limpa, tem que ser clara. Uma palavra que não fala de arrependimento, que não fala de renúncia, que não fala de transformação, não está te direcionando para o que é eterno. Está te mostrando somente coisas terrenas, coisas que vão passar, coisas que aqui vão ficar no final dos tempos. Nosso maior medo não deve estar aqui, nem vir de qualquer coisa ou pessoa.
Não precisa você ter medo de pessoa nenhuma, de qualquer coisa. Muitas das vezes tomamos prejuízo, muitas das vezes nós assustamos com o prejuízo que tomamos. Alguém passa a perna, alguém faz alguma coisa, você fica chateado, você fica aborrecido. Mas quando passam os dias, você olha para trás, aquilo que você perdeu, você já recuperou e nem viu. E você olha a vida daquele que te deu o cano, ele não conseguiu andar 1 milímetro. E pelo contrário, até aquilo que ele te deu o cano, que ele fez falcatrua, até aquilo ele perdeu, nem aquilo ele tem. E aí é que a gente tem que ter a percepção espiritual de vermos que nós somos mais do que vencedores, que não precisamos temer as coisas desse mundo, nem pessoas, nem as coisas que acontecem. Mas devemos nos preocupar com a vida eterna. A vida eterna é algo que tem que estar na mente e no coração de todas as pessoas. É uma coisa que tem que estar agarrada. Mas a maioria, se você prestar atenção, a maioria das religiões que aí estão, a maioria das seitas que aí estão, essas mais proeminentes no nosso meio, muitas dizem que o homem é como animal, que morreu, acabou, extingue, não tem castigo, não tem punição para os erros, que não existe. E não é verdade, o inferno é real. O inferno, o Senhor Jesus falou mais sobre o inferno na Bíblia do que sobre o céu. Que nós temos que evitar, nós temos que correr, nós temos que procurar jeito de não irmos para lá, que uma vez que caiu lá, que acabou, não tem saída. É uma eternidade, é uma separação. Quando Jesus naquela cruz, naquele momento de ânsia, naquele momento de agonia, Jesus fala: Pai, Pai, por que me desamparaste? Que Jesus faz esse clamor. Jesus era Deus, mas naquele instante o Pai estava separado dele por causa dos nossos pecados. O maior medo do homem tem que ser a separação dele, do Deus Criador. Se o homem não temer a separação, não temer estar cortado de diante da presença do Senhor, ele está fadado a uma vida eterna no inferno, aonde o fogo não se apaga, aonde o bicho não morre, aonde a pessoa vai ser comida de bicho, vai sendo comida, e a carne também não acaba, e o bicho não morre. Dor em cima de dor, problema em cima de problema, e só relembrando, aí a consciência vai mostrar quantas oportunidades eu tive, quantas vezes eu poderia ter consertado, quantas vezes eu tive a oportunidade de levantar as mãos aos céus e dizer: Pai, pequei. Quantas vezes eu tive a oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, nasceu, cresceu, viveu, teve uma vida normal como a minha e como a sua. O que nós não conseguimos fazer, o Senhor fez por nós. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos, mas o Senhor cumpriu eles cabalmente, do primeiro ao último mandamento, para que nós pudéssemos ter salvação. Reconhecer que Jesus Cristo é o Messias é o principal na nossa vida. Reconhecer que Ele é o Yeshua e a Mashiach, que Ele é o Deus conosco, que é Ele que nos salva, que é Ele que nos restaura, que é Ele que nos transforma, que é Ele que nos transforma, nos transporta desse mundo para o mundo dele de luz. Devemos nos preocupar com isso e entender que foi por isso que Jesus veio a esse mundo,
para trazer a completa solução e proteção. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 10,10 ele diz, olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O medo existe. Mas quando temos a companhia sempre presente do Espírito Santo de Deus, Deus é exaltado de maneira soberana. O salmista enfatizando que até na última hora nós não estaremos a sós. Davi vai dizer, olha, até na última hora vocês não estarão sós. Ninguém fica só. Ele está nos ajudando a travessia da vida. Naquele momento que você está no vale da sombra da morte, que você está ali, que você vai desligar desse mundo e vai passar para o outro. Muitas das vezes a pessoa fala assim, puxa vida, Deus me abandonou, eu estou aqui, estou sofrendo, estou perecendo, estou morrendo. O que que Davi vai falar? Abra sua Bíblia aí no Salmo 23, versículo 4. Para encerrar. Salmo 23, versículo 4. Para que ninguém tenha medo. Vamos repetir todos juntos? Vamos ler todo mundo junto? Amém? Vamos lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa é a palavra do Senhor para quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Não temas o que o mundo tenta fazer, tenta nos dar. Lembre-se, o Senhor é contigo. Ele está nos guardando, nos livrando, nos protegendo, para nos dar a vitória, para nos levar para onde Ele quer nos levar. Ele está voltando para buscar uma igreja que entendeu, que compreendeu as necessidades e o mistério da cruz. Quando nós entendemos isso, você pode passar por aflições, por tribulações, por emoções, por pensamentos contrários, e sempre que coisas do passado tentar voltar à tua mente, levante a sua mão, a autoridade está na sua vida, está nas suas palavras para você dizer, eu sou lavado, eu sou remido no sangue do Cordeiro, você não tem poder na minha vida, pensamentos malignos. Você não tem poder na minha vida, porque o Senhor Jesus já me lavou, já me comprou, pagou pelo meu pecado, pelo meu erro. O erro ficou. Eu confessei Jesus, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, Paulo vai dizer, por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, nova criatura você é. Todas as coisas se passaram e novas todas as coisas se fizeram. Que o Senhor abençoe vocês de maneira sobrenatural e que lembre-se somente, não temas. O medo aterroriza, o medo traz dor, o medo traz sofrimento. Mas lembre-se,
que tudo foi vencido pelo Senhor Jesus naquela cruz para que nós tivéssemos vitória. Amém? E que o Senhor, a sua vida, a sua casa, o seu lar, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado,